Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 21 de maio de 2013, terça-feira. O verbete é de número 2664. Ele tem 4 páginas, 45 logias e 20 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 17 máximos. O tema é autoridade consciencial. A especialidade é interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana, professora Juliana, que está ali muito bem acompanhada hoje, com um trio atacante aí de veteranas. Definição. Autoridade consciencial é a condição de ascendência exemplarista da consciência homo-mulher, lúcida, quanto ao emprego das bioenergias, do autodiscernimento e da cosmoética, na qualidade de mini-peça do maxi-mecanismo multidimensional e interassistencial. Autoridade consciencial, autoridade perante si mesma, autoridade perante as consciências enfermas, a profilaxia da manipulação consciencial, a promoção da auto- e heterodignidade consciencial, o domínio da vontade embasando a evolução consciencial, a priorização da inteligência evolutiva, o compromisso do intermissivista lúcido com Atares, a atitude pro-ex, a retribuição dos aportes existenciais, a gratificação cosmoética na abertura de instituição conscienciocêntrica, a autovivência do estado vibracional profilático, a sinalética energética parapsíquica pessoal, a identidade extra, a projeção consciente de qualidade elevada, a autoridade consciencial ratificada pelas energias conscienciais, conquistadas pelo sangue e o suor ao longo da ressoma da série X, anulando quaisquer contestações, a dissipação de bolsões baratrosféricos, a reconciliação com desafetos do passado, do encaminhamento assistencial dos assediadores pessoais. Agora, nós temos aí, na remissiologia dos 15 verbetes, destacamos 5. Abridor de caminho, agente comunitário multidimensional, autorrespeito multidimensional, hiperacuidade interassistencial e prevalência evolutiva. Frase enfática. A interassistência cosmoética é o caminho prático para se alcançar patamares evolutivos edificantes. Da qualidade contínua da assistencialidade surge a autoridade consciencial, quer dizer, da qualificação contínua da assistencialidade. Você considera-se autoridade consciencial? Em caso afirmativo, quais os ganhos pró-evolutivos alcançados até o momento? A bibliografia específica tem 2 fontes bibliográficas. Agora, nós temos aí a mega análise com João Paulo, são 20 itens. Mega fraternidade, holomaturidade, esclarecimento, exemplarismo, epicentrismo, representação, qualificação, priorização, verbação, benemerência, competência, referência, liderança, lucidocracia e discernimentocracia, conscienciofilia, cosmoeticologia, presenciologia, evoluciologia e voliciologia. O verbete hoje do Dicionário de Argumento da Conscienciologia é iconoclastiologia. O argumento é holodiscernimentológico, tem quase 2 páginas, ele tem 34 itens mais chamativos. E na premissa, no premissum, tem aqui 3 neotécnicas básicas que vale a pena a pessoa ponderar para ver o que é a iconoclastia do ponto de vista conscienciológico. Professor, qual a relação entre os felinos e o holopensene de um local? O holopensene muda em razão da energia dos felinos e da nossa atitude em relação a eles? Eles amenizam a energia negativa de um ambiente? Ou só o EV e a exteriorização de energia pode fazer isso efetivamente? Não.
Os bichos também, quando eles são tranquilos dentro do ambiente, que os donos são tranquilos, eles também ampliam o processo da tranquilidade, da imperturbabilidade do óleo pensene. Realmente eles acalmam o ambiente. Professor, tenho rinite alérgica desde os 10 anos de idade. Sei que as doenças são frutos das nossas imaturidades. Poderia me dar uma pista sobre que aspecto da consciencialidade devo desenvolver para me curar disso? Você deve trabalhar mais com as energias e, através das energias, fazer mais assistência aos outros. Agora, junto com isso, examinar bem, evitar lugares que tenham muita sujeira, lixões, e também dar um jeito de ver o ambiente que você está, e etc., e a sua dieta. Isso tudo influi no processo. Agora, a nossa verbetógrafa, a professora Juliana, na Fatologia, página 14, primeira linha, poderia explicar a autoridade perante si mesmo? Sim, aqui é aquela pessoa que investe na autopesquisa, investe no domínio das energias, e ela supera trafares, supera dificuldades, e ela tem autoridade perante si, ela confia no taco dela, ela sabe se impor, ela domina o assunto que ela se propôs a estudar. Ainda em Fatologia, sexta linha, como funcionam as infiltrações cosmoéticas e como os intermissivistas podem usá-las ao longo dessa vida intrafísica em prol da PROEX? Eu penso que as infiltrações cosmoéticas, algumas pessoas já vêm com essa tarefa para fazer aqui no intrafísico. Então, a Consim, ela trabalha de modo muito discreto e ela faz assistência sem ser percebida. Então, ela tem um objetivo a ser alcançado, só que as pessoas não sabem. Ela trabalha nos bastidores. E eu penso que muitos intermissivistas podem até abrir mão da INVEX para trabalhar numa infiltração, que isso já faz parte da proexis do intermissivista. Na Sinergismologia, página 15, como funciona o sinergismo, autoridade consciencial assistido? Onde que está? É Sinergismologia, página 15. É aqui. Autoridade consciencial assistido. Aqui é a consciência, que ela tem autoridade consciencial e ela tem afinidade com a outra consciência para fazer assistência. Então, há o sinergismo entre elas para que favoreça a assistência daquela consciência que está precisando. Na Paradoxologia, página 16, poderia explanar mais sobre o paradoxo de haver pão ser capaz de produzir estupro evolutivo evitável? Sim. Tem certas verpons que, de repente, a pessoa, a consciência, não está preparada para ouvir aquilo no momento. E se você fala de um modo que você não se prepara para falar para a pessoa e ela não está preparada, aquilo pode constituir estupro evolutivo, porque ela não tem ainda capacidade de entender aquela verpon naquele momento. Então, isso tem que ser analisado, porque senão você vai fazer um estupro da consciência e você cria uma situação onde você, de repente, possa criar uma interprisão com a pessoa. Professora Juliana, em Fatologia, página 14, quarta linha, como você vê a atitude pró-proex diante da autoridade de cada um? Atitude pró-proexis? Eu penso que a pessoa fazia aquilo que ela se propôs quando estava no curso intermissivo. Ela se dedicar ao domínio das energias, à escrita conscienciológica, a gerar gestações conscienciais, a fazer a Mega-GESCOM, se afinizar com o grupo evolutivo e participar na escrita, no autorrevezamento grupal e no próprio autorrevezamento. Juliana, na Parafatologia, terceira e quarta linhas,
A autoridade consciencial ratificada pelas energias conscienciais conquistada pelo sangue, suor e lágrima ao longo da série X. Lágrima não tem. Aqui é aquela consciência que já vem ao longo de várias séries X, estudando e trabalhando as energias, então ela já tem um gabarito que ela traz junto com ela, que ela se esforçou, ela se dedicou para conquistar o domínio energético, e aquilo ninguém tira dela, isso é incontestável, não tem como a pessoa falar que aquilo foi feito de qualquer maneira. Ela lutou para aquilo, ela se dedicou, e ela merece ter aquilo, porque aquilo foi ela que conseguiu com o alto esforço próprio dela. E na própria parafatologia, você pega aqui da página 14, a quarta linha de baixo para cima, a reconciliação com os desafetos do passado no encaminhamento assistencial dos assediadores pessoais. Sim, quando você assiste uma consciência que ela fez algo contra você, que aquilo gerou uma interprisão entre as duas consciências, há uma afinidade entre elas para que possa ser feita assistência e ela ser encaminhada, e aquilo vai te liberar daquela interprisão que você tinha com aquela pessoa. É nesse sentido que eu quis colocar aqui. Tá, ok, obrigado. Aqui na fatologia, na linha 4, a atitude... Cadê para ver? A atitude... Ih, perdi. Perdeu? Não. Não, ela perdeu. Não, na segunda linha, desculpa. Tá. A promoção da auto-heterodignidade consciencial. Você podia aprofundar, por favor? Sim, aqui é questão do autoexemplarismo. Quando você dá um bom exemplo, um exemplo cosmoético, você é digno, você mostra dignidade perante a pessoa. E a pessoa, as outras consciências, também vão ver aquele exemplo e também vão passar a agir de maneira digna e cosmoética. Juliana, aqui na página 15, ciclologia, o segundo item, o ciclo da reeducação e qualificação interassistencial. O ciclo da reeducação e qualificação interassistencial, sim, sim. O segundo item. Sim, aqui é o ciclo contínuo do autodidatismo, do investimento na qualificação consciencial, em cursos, na autopesquisa, no trabalho com as energias. Então, esse é um ciclo contínuo. Você aprende e está sempre querendo aprender mais. Então, você está sempre buscando mais para você se qualificar cada vez mais. Não é parar naquilo que você já sabe e se contentar com aquilo. É sempre ir além e buscar mais e estar sempre se reeducando. Então, é um ciclo, você nunca para. Quanto mais você aprende, quanto mais você sabe, mais você quer saber e mais você sabe que menos você sabe. Então, não tem fim. A evolução ela é contínua. Então, quanto mais você aprender, mais você vai querer aprender. É um ciclo que, para mim, não termina nunca. Quanto a isso, no seu caso, com respeito ao verbete, autoridade consciencial, que coisas priorizamos dentro desse ciclo até agora? Até agora, Isso. eu tenho procurado, eu estudo muito sozinha, faço muita autopesquisa. Eu tenho me dedicado a escrever verbetes, escrevi artigos para a revista Consciência, tenho trabalhado em conjunto com colégios invisíveis, trabalhando na escrita em grupo, e tenho participado também de cursos onde promovem o domínio das energias, o parapsiquismo, desenvolver mais o parapsiquismo. Então, eu estou indo mais por esse lado, da escrita e do trabalho com as energias. Muito obrigada. Juliana, na página 14, você pode aprofundar o seu mega pensene de vocabulário? Competência significa autoridade? Sim, quando a pessoa ela tem conhecimento do assunto, ela domina, ela tem competência naquilo, ela tem autoridade para falar daquele assunto, ela tem autoridade
para agir e fazer assistência. É nesse aspecto que eu quis colocar esse mega pensene. Se você tem uma competência, se você domina energia, se você tem afinidade com o assistido, você pode ajudá-lo, você faz uma assistência, uma TARES com mais competência. É nesse sentido. Ok. E você pensou, eu ainda não li todo o verbete, eu cheguei há pouco, você pensou na questão da irresistibilidade com a autoridade consciencial? Essa ideia da irresistibilidade, né, evolutiva de uma ideia, ou de uma ação, ou de uma consciência, ser irresistível em função da sua lógica, da sua coerência, do seu nível evolutivo. Você fez algum tipo de relação nesse sentido? Sim, eu pensei sim. A questão, eu coloco muito a questão do exemplarismo aqui, né? Que eu vejo nisso. Se uma consciência ela é irresistível, eu penso que você vai querer copiá-la. Então, ela vai ser um exemplo para você. Você vai querer segui-la. Nesse aspecto que eu pensei assim. E de tudo que você estudou, o que você acha que dá mais autoridade consciencial para uma consciência, para uma pessoa? Para uma pessoa? O ponto-chave, assim, que dá mais autoridade consciencial. Acho que é a cosmoética. O nível da cosmoética. É, cosmoética. Ok. Obrigada, Juliana. Ô, Juliana, aqui na página 15, crescendologia. O crescendo interassistencial, identificação da demanda, autorreflexão, ato interassistencial. Você poderia falar um pouco, por favor? Sim. Aqui, se você identifica que há uma demanda interassistencial, você não vai simplesmente chegar e fazer de qualquer jeito, agir de qualquer forma. Aqui eu quis colocar que você identifica uma demanda, você reflete da forma como você vai agir, como você vai ajudar, e daí você vai tomar o ato interassistencial adequado para aquele momento, para aquela consciência. Valeu, obrigada. Juliana, ali na tecnologia, na página 15, você chama atenção para a técnica da impactoterapia cosmoética. Aí eu queria que você correlacionasse com o tema, né, autoridade consciencial, e também falasse alguns exemplos dentro da sua experiência. Tá, é da impactoterapia Isso, cosmoética. segunda linha. Tá, isso a gente estava falando hoje de manhã na mini tertúlia, a questão dos esbregues, né? Que teve muita gente durante o curso intermissivo, né? Intermissivista, que nós tomamos muitos esbregues. E eu penso que esse esbregue, essa impactoterapia que foi feita com a gente no curso intermissivo, ela foi cosmoética. E senão, acredito que a gente não estaria aqui hoje estudando conscienciologia. Então, assim, no meu dia a dia, na minha experiência, eu vejo assim que isso possa ter me ajudado a ficar mais low profile, mais na minha, e estudar e ver que eu não sei tanto que eu imaginava que soubesse. Então, eu tenho procurado mais me aproximar das pessoas que sabem mais que eu, para eu procurar aprender mais com elas. Você acha que, assim, também, quanto maior é a autoridade consciencial, né, maior é a habilidade também da pessoa de promover essa técnica Assistir. também? Eu penso que quanto mais autoridade a pessoa tenha, por exemplo, um tenepsista, ele tem mais autoridade do que eu, que não faço tenepes. Uma pessoa que tem o FIEX tem mais autoridade do que um tenepsista. Eu vejo assim, eu penso assim numa escala assim, que eu penso que esteja relacionado com a evolução de cada consciência. Quanto mais você aprende, quanto mais interassistência você faz, mais rápido você vai evoluir. Obrigada. Juliana, por favor, aqui na página 15, efeitologia. Eu gostaria que você falasse para mim um pouco como foi para você o efeito homeostático do equilíbrio das energias conscienciais em relação à autoridade consciencial. Tá. Quando você trabalha energias de maneira homeostática, de maneira cosmoética, bem intencionado, isso vai te reforçar a sua autoridade. Então, você vai chegar para um assediador e se você tem domínio da energia, se você tem boa intenção e se você confia no seu taco, você vai conseguir persuadir um assediador. Nesse sentido. Tá, obrigada.
poderia falar um pouco sobre na efeitologia ainda, sobre os efeitos da força presencial e como você vivenciou isso na sua TARES, no seu dia a dia? Tá. A força presencial, eu vejo que ela é o resultado de esforços da Consim em trabalhar as energias, ser cosmoética, a questão da boa intenção. E isso, eu penso que visualmente é um impacto para as outras Consims e Consciexes também. Então, isso te gera um impacto. E no dia a dia, eu vejo assim que isso, de certa forma, gera um certo respeito. É um respeito que ninguém fala, mas é assim, você sente que a pessoa se aproxima de você com um certo cuidado. Então, nesse sentido, a força presencial ela vai te colocar assim como uma autoridade perante aquela pessoa, que de repente ela não tem o nível de conhecimento, a intencionalidade cosmoética que você tem. Aqui na quinta linha da fatologia, você podia falar alguma coisa da retribuição dos aportes existenciais? Não sei se já perguntaram isso. Não. Aqui é tudo aquilo que foi conquistado ao longo da série X, tudo que foi aprendido no curso intermissivo e que hoje a gente vem aqui para retribuir, em forma de uma palestra, em forma de um curso, em forma de um verbete, em forma de um livro. Então, é tudo aquilo que a gente recebeu e que a gente agora vai usar para fazer a TARES. A gente vai retribuir, a gente vai distribuir esses aportes para quem precisa, porque a gente precisa fazer interassistência. Professor, o florescimento do parapsiquismo se dá pelo amadurecimento do energossoma? Uma vez florescido, ele volta atrás, ou seja, se eu conquistar o parapsiquismo nessa vida, então terei ele por todas as outras vidas? Sim. Aquilo que a gente conquista, a tendência é fixar. Agora, o amadurecimento não é bem do energossoma, é do mental soma. O mental soma que amadurece, ou melhor, anula os efeitos instintuais do energossoma. Professora Juliana, gostaria que explicasse a conexão entre autoridade consciencial e cosmoética. Como se processa a gratificação cosmoética na abertura da instituição conscienciocêntrica? Está na fatologia, na quinta linha. Na quinta linha? Aqui eu penso que é o que tem, inclusive, no verbete hoje do DAC, que a instituição conscienciocêntrica ela existe porque é a demanda de interassistência. Então, eu penso que é por aí mesmo. Se há uma instituição conscienciocêntrica e aquela coisa, se a cosmoética, se a intencionalidade é boa, isso vai ajudar na TARES de um grupo maior. Vai ser um grupo de pessoas, de consciências afins, que vão estar fazendo um determinado tipo de TARES, focando num determinado assunto, para um grupo de pessoas que tem a necessidade daquele tipo de assistência. Aqui, na página 15, na interaciologia, você poderia, por favor, comentar a última interação assertividade cosmoética e ampliação do parapsiquismo? Sim. Aqui é aquilo que eu tinha falado anteriormente com relação ao estupro evolutivo. Se você tem assertividade na assistência que você está fazendo, se você tem cosmoética, isso vai te ajudar na ampliação do parapsiquismo, porque isso vai te dar reforço para você agir cada vez mais assertivamente. Sim, entendi. Obrigada. Sim, porque a identidade extra, você fez muita assistência no extrafísico e você recebeu um apelido dos assistidos. Então, isso vai reforçar a autoridade consciencial. Você vai ser reconhecido por ter ajudado várias consciências. Um exemplo é o Zéfiro.
O senhor poderia aprofundar o adendo, principalmente a última... Adendo, a gente diz o seguinte, a mateologia. A modéstia estrutura a racionalidade. Quer dizer, a modéstia, a condição da modéstia estrutura a racionalidade. A jactância é irracional. Não existe consciência pré-serenona com mérito sem trafares. Segundo a evoluciologia, a mateologia é apenas uma névoa que ainda não conseguimos dissipar. A liberdade é limitada pela racionalidade cosmoética. Então, veja, a mateologia é a ciência daquilo que é ignorado, o ignoto, aquilo que nós desconhecemos. Então, eu estou chamando aqui que é uma névoa que ainda não conseguimos dissipar. Com o tempo, a gente vai dissipar isso tudo. Tudo vai ficar mais claro. E a mateologia desaparece. Esse aqui é o caminho. A liberdade é limitada pela racionalidade cosmoética na medida em que por nós exemplo, vivemos você em tem o função seu da livre-arbítrio aumentado de acordo com o seu autodiscernimento. Se você diminui o livre-arbítrio, você vê o determinismo em cima de você. Então, isso a pessoa tem que estudar muito. Aqui é que entra essa última frase, a liberdade é limitada pela racionalidade cosmoética. É nesse sentido. Pois é, mas agora aí nós falamos, a liberdade é limitada pela racionalidade. Por quê? Aí é o contrário. É a hora que a pessoa, por exemplo, ela tem a liberdade de fazer alguma coisa errada. Ela não faz, ela segura. Então aí a racionalidade cosmoética é que entra nisso. Por exemplo, uma pessoa que tem autoridade muito grande, ela às vezes tem autoridade. Então, aonde é que as pessoas erram com isso? O ditador que vira um tirano. Ele tinha liberdade de fazer pela autoridade que ele dispunha e ele exagera naquilo, aí ele vira um carrasco. Então, o problema nosso todo, tudo é regrado pelo autodiscernimento. Quem não tem autodiscernimento é mais vegetal e bicho. É necessário ter autodiscernimento. Boa vontade só e boa intenção não resolve, não. Por isso que muita gente dessoma mais cedo, prematuramente. O cemitério está cheio de gente que morreu antes da hora. Tudo por, às vezes, ter boa vontade, ter boa intenção. Mas não houve a distinção do melhor, que é o discernimento. Juliana, aqui na página 15, em psicologia, na penúltima linha, você coloca o ciclo cosmoético da desassedialidade consciencial. Você pode comentar? Sim, eu acho que tem a ver um pouco com isso que o professor comentou agora, que a gente discutiu, que você vai agindo com cosmoética sem fazer estupro evolutivo, isso vai te gerando um ciclo de assistencialidades em que você não erra muito mais. Nesse sentido. Ok. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Você pode comentar assim, a motivação que você teve para fazer esse tema? Como é que foi? Sim. Eu fui convidada pela Mabel para participar de um grupo de pessoas que estavam analisando os livros do professor Valdo. E ela perguntou se eu queria participar, eu falei que sim, e ela me enviou um livro, que foi o Projeções da Consciência. E na página 63 do Projeções da Consciência, tem uma frase lá que fala que a projeção consciente de qualidade elevada, a consciência que tem a projeção consciente de qualidade elevada, tem autoridade sobre as consciências enfermas. Aí foi desse trecho do livro que me incentivou a escrever esse verbete. Eu lembro que no resgate, quando fala o senhor do resgate, onde cita o tema do resgate, fala também disso. Como é que é? Não entendi. Que no livro Projeciologia, no tratado Projeciologia, quando o senhor fala sobre o resgate extrafísico, fala da importância disso, a autoridade consciencial, sim, quanto à sedialidade, fala né? Sobre isso. Fala Projeciologia. Ela tem razão.
Juliana, polinomiologia, página 16. Sim. O polinômio paradigma consciencial, posicionamento cosmoético, prioridades evolutivas, ações interassistenciais. Sim, aqui é o paradigma consciencial, né, o modelo do paradigma consciencial da descrenciologia. Aí você tem o posicionamento cosmoético, você prioriza, você faz as suas prioridades evolutivas, e a partir daí você vai tomar as suas ações interassistenciais. As prioridades evolutivas podem ser a escrita, escrever um livro, dar um curso, fazer uma palestra, montar uma IC, nesse aspecto. Na página 16, exemplologia, embora você já tenha comentado, falado bastante sobre a autoridade consciencial individual, poderia acrescentar nessa experiência sua a autoridade consciencial coletiva? Sim, aqui eu quis colocar que os grupos de pesquisadores das Cognópolis, isso pode se estender também para os colégios invisíveis e outros grupos de pesquisa, eles são autoridades conscienciais, porque eles fazem um estudo, uma pesquisa em determinado assunto, ou de repente em vários assuntos, que aquilo gera um bolsão de assistência. Então, eles têm autoridade, eles têm conhecimento para fazer assistência em grupo, não só individual. Certo. Professor, no DAC, em adendo, poderia comentar a frase final: a liberdade é limitada pela racionalidade cosmoética. Sai dessa, né? O caso todo é o seguinte, vamos entender. Uma pessoa, ela tem muita autoridade, então ela tem liberdade de certas decisões, de determinar, de deliberar, etc. Agora, isso aí, ela começa a limitar essa liberdade através da sua própria cabeça, dos seus pensenes. Ela começa a diminuir aquilo para não passar da conta, para não ser anticosmoético. Então, essa que é a limitação do processo. Professor, se nessa vida ainda tive dificuldade de ter contato com livros interessantes e de ter um ambiente de estudo mais técnico, isso pode significar que eu escrevi obras muito nosográficas ou não escrevi nada em outras vidas? Não. Pode ser que você tenha mexido com o processo da comunicação, que é o seu caso, mas de uma maneira também, às vezes, um pouco assim, vamos dizer, superficial ou leviana na história. Por isso que hoje você está tão enrolada dentro do problema. Essa aqui é tradutora, intérprete, etc. Tal. Por isso que ela está perguntando. Entende? Agora, professora Juliana, você considera o trabalho de autores, escritores de temas edificantes ou conscienciológicos, que fazem questão de usar pseudônimo em suas obras, como um trabalho de infiltração? Seria essa uma atitude negativa? Poderia comentar? Mas está escrevendo um livro conscienciológico e usa um pseudônimo? Isso aí está mais difícil, porque eu sempre combati tanto o pseudônimo que o povo tem medo de usar. É infiltração, não. Perante a gente aqui, a turma morre de medo desse negócio de pseudônimo. Porque o pseudônimo, até um certo ponto, ele pode ser espúrio mesmo. É uma cobertura, né? Porque a pessoa não se mostra, né? Agora, a infiltração, às vezes, pode ter uma relação com outra, mas eu não vejo assim a coisa tão objetiva, não. Professora Juliana, por que você não inseriu a dupla evolutiva em nenhuma sessão no contexto da autoridade consciencial? Não poderia haver algo sinérgico? Por exemplo, a autoridade consciencial exemplarista constituindo dupla evolutiva cosmoética e assistencial. Pode, tem razão. Pode. Tem razão. Agora, Juliana, seria bom você falar qual é a sua autoridade consciencial como profissional dentro da geologia, porque o seu caso de geologia é uma coisa tão inédita e original que é difícil encontrar geóloga. Eu não pensei nisso. Quantas você já encontrou na sua vida?
Geóloga? É. Não, eu tenho vários colegas, várias amigas geólogas. Mas são mais raras, não são? É duro, mas a gente tem que admitir que é. Agora, veja, como é que você age nisso, nessa condição de geóloga? Como que eu ajo? Do ponto de vista da autoridade consciencial profissional. O que eu procuro sempre é buscar sempre mais conhecimento técnico na minha área e aprender cada vez mais. E eu sou muito chata, por exemplo, na questão de lidar com dados. Então, você pega um dado de sondagem, se tem algo errado, eu quero que corrija, porque eu não vou usar dado errado. Porque se eu vou avaliar uma reserva e o dado estiver errado, a reserva vai estar errada. E isso vai ser jogado lá para o cara que está investindo na empresa, vai ser algo errado e aquilo pode trazer prejuízos enormes para a empresa. É algo simples, aparentemente bobo, e que a maioria dos geólogos, às vezes, não dá muita importância. Ou então usa de qualquer jeito, ou usa dados sem validar. Então, eu, pelo menos na minha área, é a área que eu mais procuro assim, ter autoridade. É nos dados que eu estou mexendo. É o dado que o geólogo coleta lá no campo. Exato. Juliana, falando de autoridade consciencial, dentro da personalidade consecutiva sua, como é que você situa a autoridade consciencial? Olha... Qual o calor que isso faz para você? É isso que você está perguntando? Qual o calor? Eu penso que isso reforçou muito as minhas questões com a África, né? Mas hoje eu já tenho uma outra visão, né? É mais a questão que eu vejo de interassistência, né, com a África, né, de alguma forma. Ou está chamando a atenção das pessoas para que precisem ir para lá fazer assistência, ou enviar um livro, ou as pessoas que estão lá, os intermissivistas, entrar em contato com a conscienciologia e poder desenvolver as suas autopesquisas. Eu penso que é nesse sentido. E nesse sentido, essa condição agora da conscienciologia, que centralizar tudo na África, como é que se situou nesse meio aí? Porque... Não, eu acho que não é centralizar na África, eu acho que é expandir para a África. Não, que é expandir. Porque hoje tem conscienciologia nas Américas, tem na Europa, na Ásia, Austrália, né, Oceania, mas na África ficou meio descoberto, né? E mesmo já tendo IPC há muito tempo lá, quando se falava de conscienciologia na África era algo muito vago, né? E agora, né, está chamando mais atenção. Então eu penso que há uma demanda lá e de repente há uma demanda aqui também. Alguma coisa precisa. Entre as pessoas daqui e de lá. Mas não sei, vamos ver. Não, e a IAC agora, o Wagner e a Nancy estão muito agora também empenhados no processo de intercâmbio com a África. Eles vão trabalhar com isso agora seriamente, já decidiram. Vai ser uma mão na roda, de um lado e do outro. Eu não sabia. Vão ajudar muito. Eu não sabia disso, não. Pois é. E eles vão começar a indicar a gente agora para ir para a África, junto com a turma do intercâmbio. Isso é a última deles agora. Agora, outra coisa, eles vão trazer um monte de gente aqui do CAEC para ter intercâmbio com a turma da CCCI agora, esse ano. Vão passar, eu acho, uma semana, né? Tem muita gente lá que vem para cá. Então vai ser bom que vocês podem conversar aí, chegar às vias de fato, sobre os problemas todos, de um lado e do outro, vai ser interessante. Isso vai ajudar também o problema da água. Eu acho assim que tem que haver uma interação entre todo mundo. Eu conheço o pessoal da IAC, já fiz alguns cursos lá, fiz amizade com o pessoal de lá, tenho afinidade com pessoas da IAC, tenho afinidade com as pessoas aqui. Então, acho que é importante fazer amizade, né? Sei que há algumas rusgas, né? Mas eu acho que isso é secundário. Acho que tem coisa mais importante do que isso. Isso faz parte do que você coloca na fatologia, que é atitude pro-proex? Também, cultivar as amizades, né, também.
Aqui na página 14, na fatologia, a promoção da auto e hetero dignidade consciencial. Poderia falar um isso eu já tinha falado antes, assim, a questão da consciência que tem a cosmoética, ela tem boa intenção na assistência, isso vai dando dignidade para a pessoa e ela vai dando exemplo. Então, é um exemplo que vai expandindo e as pessoas tendem a copiá-las. Então, isso vai gerando uma heterodignidade, isso vai dando um respeito maior para a consciência. Juliana, aqui no ar. Você respondeu para o professor Valdo agora há pouco sobre a sua relação com os geólogos, né? Como é que eles percebem, né, qual é o impacto que tem da sua postura, né? E em relação, você morando num país, no continente africano, trabalhando numa grande corporação, que tem certamente milhares de funcionários, inclusive de outros países, né? E na SOCIM do país que você vive, qual é o impacto da sua postura, assim, da autoridade consciencial tua? Como é que as pessoas te veem, te sentem, assim, da sua postura, sua conduta no dia a dia, do seu posicionamento frente às questões de área de administração, de convivência com eles? Tá, tem dois aspectos. Tem a questão profissional, de relação com as pessoas, e pessoal. Porque, de início, as pessoas me levam na brincadeira, acham que eu não sei nada, e aí eu tenho que mostrar que eu sei. Então, o tempo todo, tenho que ficar me impondo para as pessoas. Para daí, com o tempo, elas irem respeitando, vindo conversar comigo de maneira profissional, sem querer brincar, sem ter segundas intenções. Então, todo momento assim, eu tendo que me impor e sabendo lidar com situações maliciosas, sutis, más intenções. Então, assim, é meio complicadinho. É isso que você queria saber? Nesse sentido também, lógico, você como mulher, né, nesse meio, é difícil, mas tudo isso que você falou, e a questão mesmo da cosmoética, né? Das suas posturas frente às rotinas do dia a dia, da questão da ética, né? Dessa questão da transparência. A questão é ser séria, né? Porque se você fica de muita brincadeirinha, aí esquece. O negócio é se você se impor séria, às vezes tem brincadeiras que eu não dou risada, e que eu fico bem assim, sabe, antipática mesmo, para evitar mal-entendidos. O que eu notei foi assim, eu trabalhei em grande corporação também, que tem milhares de funcionários, o que mais faz diferença é o seu exemplarismo, né? Com o tempo eles vão percebendo a sua postura diferente, passam a te respeitar pela sua ética, pela sua transparência, pela forma como você trata as pessoas, né? Exato. E a questão da credibilidade aumenta, né? Então a abordagem é outra, né? Então, de fato, é o exemplarismo, né? Que é difícil no começo até você se firmar e mostrar isso naturalmente, né? Sem precisar fazer muita propaganda, né? É isso mesmo, é por aí. Eu queria só perguntar, complementando a questão dele, se essas brincadeiras, essas atitudes mais anticosmoéticas vêm mais por parte dos africanos ou dos brasileiros da empresa que estão trabalhando lá? Não, brasileiro tem pouco. Vem mais por conta, vamos botar assim, dos homens brancos. Dos sul-africanos brancos, é mais sul-africano branco. Porque, às vezes, os africanos, eles tentam uma primeira vez. Você deu um fora, eles não brincam mais. Tem homem, vamos supor, sul-africano branco, que não, eles vão insistindo. Até que chega uma hora, eles param. Sim. Já acostumei. Oi, nesse sentido, o que você identifica como o teu maior desafio no processo de convivialidade na África? É mostrar, por exemplo, em Moçambique não, mas em Mali foi mais difícil porque é um país muçulmano, então a mulher só serve para ficar em casa cuidando do marido e ter filhos. Então eles não te viam com muito respeito. Então foi mais difícil mostrar que eu sabia o que eu estava fazendo. E com o tempo, aí eles foram entendendo, foram respeitando, mas às vezes eles mostravam que não me respeitavam, sabe? Falavam que ia fazer uma coisa, mas não fazia, não respondia e-mail, não dava retorno do trabalho, é mais complicadinho.
Professor, se eu falo sobre uma experiência minha real e todos os presentes vêm contra mim, e outra pessoa fala a mesma coisa e ganha apoio, significa que eu tenho mais problemas com o grupo? Não. Significa que talvez você esteja mais adiantada do que o grupo. Aí é que é o X. Olhar o nível evolutivo do grupo. Toda coisa nova cria mais reação. Entende? E outra coisa, se as coisas novas são muito novas demais, estão muito na ponta, é a ponta pontiaguda do tatuzão furando o granito, isso aí cria uma reverberação de revertério. A coisa volta contra a pessoa, isso é normal, tem que ver. Professora Juliana, em seus estudos sobre a Emily Hobhouse, você chegou a pesquisar com mais profundidade a personalidade do irmão Leonardo? Poderia falar um pouco sobre essa personalidade? Já chegou a identificá-lo nessa existência? Não. Não, eu não pesquisei muito sobre ele, não. O que eu vi nas minhas pesquisas foi que eles eram muito próximos, eles tinham muita afinidade nos pensamentos políticos deles, e que ele apoiava muito a Emily na questão da escrita. Ele ajudou a Emily a escrever para alguns jornais que ele trabalhou. O livro que ela escreveu, ele não apoiou, porque achou o livro dela muito desorganizado, mas eles sempre foram muito amigos, ele sempre esteve do lado dela. Mas eu não sei quem é nessa vida, se eu já encontrei, eu não identifiquei. Professora Juliana, a sua palestra que ocorrerá na quinta-feira será transmitida online? Não, não vai. I'm sorry, mas não vai ser, é isso? Mas seria bom ela explicar o tema da palestra, o que vai... Aqui qual você assunto, pode falar, que né? faz uma síntese aí, para atender o avindário. A apresentação vai ser um geral assim, da vida da Emily, mas mais focado na atuação dela durante a Guerra Anglo-Boer na África do Sul. E daí a gente vai fazer um gancho para as itinerâncias na África. E é isso, quem estiver interessado, quinta-feira, no auditório do CAEC, às 15 horas. Mas vai ser mais focado nesse trabalho dela dos campos de concentração. Ela aqui está no nosso campo de concentração agora. O de concentração, eu li, precisa confirmar se isso é verdade, que foi a Inglaterra que desenvolveu o campo de concentração na época da... Foi isso mesmo? Foi. Juliana, aqui na Interaciologia, página 15, o primeiro item. A interação assistente-assistida, amparador, maximecanismo. Multidimensional, interassistencial. É essa interação que há entre o assistente, o assistido, e o amparador, a afinidade que há entre eles e a atuação que há nesse processo de assistência dentro do maximecanismo multidimensional. Mas como foi no seu caso, por exemplo, aí na África? Que coisas você pode transmitir como exemplo? Teve um evento recentemente, quando eu estava fazendo o conscienciograma, que eu percebi que houve uma escagem com uma consciência, não sei quem é, e de repente surgiu um colega para vir falar comigo e eu percebi que essa consciência foi embora. Eu estava irritada fazendo conscienciograma, e quando esse colega veio falar comigo, eu percebi que essa consciência foi embora, a irritação saiu dali onde eu estava. E fazendo conscienciograma, eu não sei, eu acho que teve muita conotação com essa questão de campo de concentração. Eu penso que possa ter havido alguma assistência nesse aspecto, com relação a essa época da Guerra Anglo-Boer.
Você podia comentar qual foi o impacto que mudou em você desde a confirmação dessa personalidade, e também queria saber sobre o impacto da imagem que você relata, né? Que foi aquilo que detonou a retrocondicional. Não, mas qual imagem? A imagem da Emily. Quando eu vi a Emily, né? O impacto que eu tive. Foi isso mesmo? Foi a partir de uma imagem? Não, foi. Na verdade, eu estava pesquisando sobre dois contextos que eu trabalhei. Eu trabalhei em Kimberley, onde foi o boom do diamante no século XIX, só que eu trabalhei em 2005 em Kimberley, e agora trabalhando em Tete, que atualmente é o boom do carvão. Então, associei a minha presença nesses dois lugares, em dois booms diferentes, um do diamante, outro do carvão, e quais os fatos que poderiam estar relacionados a isso. Aí eu fui para a internet pesquisar a corrida do diamante na África do Sul. Aí vieram alguns sites com a guerra anglo-boer e algumas personalidades. E dentre elas tinha a Emily. Aí eu fui pesquisar a Emily, porque era a única mulher que aparecia como personalidade integrante dessa guerra. E aí, quando eu abri a página do Wikipedia, que tinha a foto dela, aí eu tive aquele impacto, quando eu vi. Aí eu fui atrás da Emily, ver o que ela tinha feito, quem ela era. Aí já encontrei biografia sobre ela, comprei e comecei a estudar. E durante a biografia que eu fui vendo que tinha muitas semelhanças entre mim e ela. E o que mudou foi assim a questão de autopesquisa para mim agora, vendo os trafores e os trafores dela. Então, agora estudando conscienciograma, isso está me ajudando a rever tudo isso, a questão de fazer uma reciclagem, né? Mais nesse sentido, mais assim uma questão de me autopesquisar mais profundamente. Obrigada. Agora, o que você acha que faltou na Emily, que você veio de novo como mulher? Que faltou na Emily? O que você acha? Já pensou isso? Eu não sei. Eu vejo que assim, uma falha que ela tinha era a questão de comunicação. E eu vejo que eu preciso me desenvolver mais a questão de comunicação, não a comunicação escrita. Mais a comunicação falada. A escrita não, a escrita ela se expressava bem. Mas a falada, ela e eu, a gente ainda tem esse trafar. Agora, o problema é o seguinte, por que ela não veio como homem, né? Isso é que é o caso. Juliana, e em relação à questão de autoridade moral, entre você e ela, o que você poderia dizer? Eu não sei ainda não, para ser honesta. Eu penso que o trabalho dela, ela tinha muita autoridade, era muito respeitada por causa da família dela e da posição dela. Porque eu acredito que se fosse outra pessoa dentro do contexto dela, eu acho que teriam matado ela rapidinho. Então, eu acredito que ela teve essa vantagem, na questão do nome, da família, do meio que ela estava envolvida, do meio político, tinha até questão de gente da igreja, né? Mas hoje, assim, não sei, talvez o curso intermissivo tenha me dado alguma autoridade diferente da que ela tinha, né? E me colocou mais quieta, né? Você resolveu vir fazer o que estava faltando. A época e a mesologia também, né? Entra a mesologia também. Eu não nasci numa família de políticos, nem de religiosos, minha família não tem nada a ver com isso, uma família totalmente simples, ninguém tem motivações políticas, não tem grandes posses, como a família dela tinha, então é um contexto completamente diferente. Juliana, como é que você começa a fazer uma aferição do grau real de autoridade consciencial? Vamos dizer assim, para a pessoa se ajustar, como se fosse um conscienciograma. Saber ajustar se ela tem mais do que ela pensa ou menos do que ela pensa, mas como aferir o nível de autoridade consciencial. Lembrando que você colocou aqui, enfatizou a parte de assistência, né, de assistencialidade, e eu também acho que exemplarismo, que você também colocou
aqui, mas como é que você colocaria outros fatores para a pessoa começar a ajustar, para saber se ela se localizar com relação à sua coerência e autoridade consciencial? Eu acho questão de discernimento, saber o que está fazendo e ter cosmoética. Eu acho que é isso, eu acho que é o mais difícil. A questão da cosmoética. E saber o que está fazendo ali na assistência, porque eu acho que não é uma coisa simples assim. Por exemplo, acho que quem faz TENEPS já sabe mais nesse aspecto, eu não faço. Então, acho que a pessoa vai se gabaritando mais, ela vai aprendendo a ajustar a assistência de acordo com aquilo que ela vai percebendo entre o assistido, a afinidade, como ela tem que fazer a abordagem. Eu acho que é nesse sentido. Sr. Valdo, o senhor comentou com a Juliana, porque ela voltou no mesmo gênero, né? Devia faltar algo para fazer. Eu queria entender qual é a relação que a pessoa volta no mesmo gênero, se é porque lhe faltou algo, ou se ela vem para complementar, digamos assim, ela foi homem, mas não complementou a função, mas ela pode vir num outro gênero e fazer melhor, não pode? Agora, eu acho que no caso dela aí, deve ter sido o temperamento dela. Ela mesma deve ter resolvido isso pela situação. Entende? O que você acha? Você acha que se desse para você decidir, você decidiria vir de novo como mulher? É o temperamento dela. É o jeitão dela. Tem muito disso. Agora, veja, essas coisas só ocorrem quando tem um nível já de, entende, de livre-arbítrio maior, mais amplo. Tudo indica que é o caso dela. Mas o que faz? Porque na fritada dos ovos, a Emily não tem coisa negativa, brava de nada. É verdade ou não é? Você achou alguma coisa negativa não, assim? O que eu achei... Frisante, não tem nada que demarque, não existe. O que eu acho assim, nela... Agora, faltou, houve omissão, mas não engano, não erro grande. Omissão é uma coisa, erro é outra. Então, ela poderia ter escolhido... Para mim, foi isso que aconteceu com ela. A hora que a turma falou, então, como é que fica? Eu disse, não, eu volto para cumprir o que é que está faltando. Agora, eles viram para ela e falaram assim, olha, mas a situação não vai ser mais igual. Aquilo que passou, passou, agora vai ser diferente. É o que ela está enfrentando. O que eu vejo que faltava nela é que, é o que eu vejo comigo também, que ela era a inimiga dela mesma. Ela se sabotava muito. Então, ela teve muita falha com ela mesma. Então, assim, ela tropeçava nela mesma. Ela poderia ter feito mais se tivesse aberto mais. Ela fechada. Agora, esse fechadismo era um pouco aristocrático, né? Você sabe. Né? Aí é que é o X da história. Agora, ela ainda tinha uma pinta disso. Quando a Juliana veio aqui, eu falei, não, você ainda é muito fechadinha, tem que... Não foi? Eu falei para você logo no início, por causa disso. Por causa dela lá. O espelho. Não, agora, a situação pior não é essa. A pior situação é que ela, como mulher, no meio dessas companhias grandonas, ela tem que ser assim. Porque se ela se abrir, perde toda a moral, ela fica desmoralizada. Ela está certa de conservar. Mas veja, o problema é temperar essa situação, que é o difícil. Uma coisa você tem que ser de um jeito, na outra você tem que ser do outro jeito. E contrabalançar isso aí. Esse paradoxo é brabo. Agora, ela foi homem muitas vezes antes disso. Isso aí é que ajudou. Entende? Agora, houve alguns esbregos nessa história dela como homem que levou a ela ficar mais séria. Então, ela veio uma mulher que não é uma mulher muito comum por aí. Mulher mais séria é coisa mais rara. Na minha terra, pelo menos, sempre foi. Eu não sei na terra de vocês como é que é. Ela é desse tipo que é de exceção. Entendeu? Então, eu penso que ela está no lugar certo. Está fazendo as coisas que deve. É por aí. O caminho é esse.
Agora, a África é uma África, né? Tem muita coisa. Muita coisa para ser feita. Juliana, agora há pouco você falou alguma coisa de piada lá na África, eu não entendi direito. Eles fazem piada contra o quê? Como é que você não ri, você falou? Eu não peguei direito. Piada de, assim, no sentido de que não sabe nada, tá ali passando tempo, tá ali se divertindo. E não é. Porque eles acham que, ainda mais esse meio de mineração, imagina, aquela pionada toda, vê uma mulher trabalhando lá. Os caras estão nem aí, eles querem tirar sarro, querem se aproveitar, entendeu? Aí você bota o limite, aí eles também vão te respeitando, mas é meio complicado. E você... Eu já sei lidar com isso, já não ligo tanto, sabe? Às vezes você ouve comentários, você fica quieta, você trata a pessoa bem. Agora, há quantos anos você está na África? Está fazendo 3 anos. Quanto? 3. É. Mas aí você comentou que eram sul-africanos brancos, né? É. Isso eles... tem a ver alguma coisa com a apartheid lá que já houve, não sei. Olha, africano é racista por natureza e eles gostam deles. Então, eles têm preconceito com quem não é do grupo deles. Não é só com negros. Eu vi isso comigo, eu vi isso com homens brancos. Muita etnia, né? Exato. Então, é com todo mundo isso. Tem exceções. Tem africanas que eu converso, são bacanas, mas a maioria é bem racista. É, com todo mundo, é. Professora Juliana, você está conquistando certa autoridade na área verbetográfica. Isso é o Cláudio Monteiro, que é o jornalista. Tá. Além, é claro, da autoridade como agente reurbanizador num continente inteiro. Você poderia fazer agente reurbanizador num continente inteiro. Presta atenção no que ele está falando. Você poderia fazer uma avaliação da dificuldade e do bônus derivados dos seus múltiplos verbetes? Eu acho que o bônus é a questão de mostrar que, mesmo na África, que todo mundo fala que é um holopensene carregado, dá para fazer assistência, TARES, tem espaço para isso. Eu penso que é nesse aspecto. Agora, a dificuldade, às vezes, é a questão do holopensene, às vezes é meio pesadinho mesmo. Dá uma certa irritação, um certo incômodo, uma certa moleza, mas a gente enfrenta. Agora aqui é o Eduardo Vicente, ele é lá da Alemanha. Professora Juliana, em fatologia, penúltima linha, você poderia esclarecer a relação da defesa de verbete no tertuliário com a autoridade consciencial e de que forma a defesa de verbetes repercutiu em você em termos de autoridade? Eu acho que a questão da assistência no verbete e a questão de autoridade, eu penso assim, que eu ainda tenho que aprender muito, eu tenho que desenvolver muito a questão da comunicação falada e assistência na questão do verbete. Eu vejo que cada vez que eu defendo um verbete, parece que é uma mudança, não sei, holopensênica, alguma coisa diferente muda na minha vida. E isso te motiva a escrever mais, a vir aqui defender o verbete, a estudar, a participar dos debates aqui do tertuliário. Professora Juliana, ainda há pouco questionei sobre o processo do pseudônimo. Não seria essa uma atitude de superação do autoegocentrismo? Poderia comentar? Não, eu acho que a pessoa está se escondendo. Por que a pessoa não usa o nome dela? Eu vejo assim. Professora Juliana, em Parafatologia, página 15, quinta linha. Favor exemplificar a reconciliação com desafetos do passado no encaminhamento assistencial dos assediadores pessoais. Como você tem percebido esse processo? Essa daqui eu já falei antes, a questão é da assistência para os seus desafetos do passado. Quando você faz assistência a eles, você desfaz uma interprisão que você tinha com eles e isso libera você e ele para continuar evoluindo. Eu penso que isso
eu tenho vivido no dia a dia e tenho procurado conviver bem com as pessoas do meu meio. Juliana, aqui na letra A, na página 14, fatologia, quarta linha, de baixo para cima, as infiltrações cosmoéticas. Você se considera uma infiltrada cosmoética na África? E se considera, como que seria isso no ponto de vista cosmoético, né? Na sua experiência lá? Pois esse negócio de infiltração é uma coisa que eu não entendo direito, porque o professor Paulo falou que eu estava infiltrada lá. Pois é, não, agora veja, só uma coisa suave, superficial, elementar. Um branco na África que vai para lá, ele não é infiltrado? Na maioria dos casos. Não sei infiltrado. É terrível essa pergunta. Ou não é? Mas faz pensar. Mas a colonização branca no sul da África, na África do Sul, no Zimbábue. Sei, mas agora eu estou falando no nosso nível, por exemplo, já não tem mais isso. Né? Você não foi lá para colonizar ninguém. Não. Por incrível que pareça. Juliana, só para continuar, eu sei que você morou na África do Sul, mora agora em Angola, né? É Angola que você mora? Moçambique. Moçambique, né? E já morou em 2 ou 3 lugares na África. Onde você se sentiu, assim, de alguma forma, mais infiltrada, mais cosmoeticamente falando? Porque você tem já os seus princípios cosmoéticos. É o que o professor Waldo falou, né? Não, ela foi para Moçambique agora, porque lá fala Moçambique. Moçambique. África do Sul está muito inglês demais, né? Mas você esteve também no Mali, né? No Mali, eu gostei muito. Pois é, o Mali. Esteve lá também. Pois é. Pensa bem, até em todos. Nesses lugares, onde você se sentiu mais como uma infiltrada, por exemplo? Aqui no Tertuliário. Porque é aqui que ela precisa mais, pelo seguinte, por causa da comunicação oral. Estou certo ou estou errado? Pois onde ela não me respondeu ainda. Precisa da comunicação oral? Não, eu acho que foi no Mali, porque lá que me veio esse negócio de infiltrado, e depois eu vim conversar com o professor Waldo, e ele comentou, ele falou, não, você está infiltrada lá, mas o objetivo, claro, assim... É só agora que está começando, a neblina está um pouquinho, está começando a dissipar o nevoeiro. Como? Não. Agora você sabe, ela mexia com minério, né, a vida dela toda. Vocês têm alguma parecência, tem alguma similitude aí nessa história. Juliana, você aí com seu temperamento, com essa responsabilidade toda que você está tendo lá no seu trabalho, com essa sua liderança assistencial, você já começou a pelo menos pesquisar o seu grau de desperdicidade? Não, ainda não. Acho que eu estou bem longe. Bem longe. Olha, eu nem faço PENEPs ainda. Com esse desafio todo aí que você está dando conta, eu acho que você tem que avaliar, pelo menos, estar dentro de um caminho, né? Dentro de uma linha. Eu estou fazendo conscienciograma, né? Ele vai me ajudar a identificar o conscienciograma vai te ajudar bastante para você começar a avaliar quais são as pendências que tem. Mas não coloca tão longe, não. Ô, Juliana, Alzira... A comunicação vai ser uma boa, né? Para pelo menos começar a testar. Juliana, Alzira aqui. Eu acho que você começou assim, porque você começou a responder o conscienciograma, você está conosco todo domingo lá, ou pelo menos durante a semana respondendo. Eu assisto gravado, então, eu acho que você já está começando a ver o nível aí de desperticidade. Mas tem muita coisa ainda. Juliana,
Que trafores que você pesquisou da Emily que você acha que você está aplicando agora, nesse momento, ou que você já avançou? É a autodeterminação. Esse é o principal dela. Que eu ainda tenho. Continuo, né? E outra coisa interessante é ver que você começou esse link com a África através da tua profissão, né? Como é que foi antes disso? Como é que foi a tua escolha pela geologia? Como que você chegou lá? Eu cheguei através dos programas de televisão do Jacques Cousteau. Eu queria ser igual ao Jacques Cousteau, eu queria estudar oceanografia. Aí, pesquisando, eu vi que a faculdade de oceanografia era no Rio de Janeiro, na época, e em Santa Catarina. Só que eu não queria ficar tão longe da família. Aí eu vi que havia a possibilidade de estudar geologia e depois fazer uma especialização em oceanografia geológica, na área de geologia. Aí fiz o vestibular para geologia, passei na Unesp, em Rio Claro, e fiz o curso. E durante o curso eu esqueci a oceanografia. Eu gostei da geologia. Porque Rio Claro é perto de Mojimirim, né? Então todo final de semana eu estava em casa, né? Juliana, voltando aqui para o seu verbete, na página 16, em antagonismologia, você coloca o antagonismo, liderança mental somática e liderança somática. Você teria alguns exemplos para colocar para nós? Desse tipo de... Sim, a liderança mental somática, a pessoa que produz a GESCOM, a Mega GESCOM. Liderança somática seria seria o Pelé, um atleta famoso, um tenista, Rafael Nadal, nesse aspecto. Você acha que a Emily foi uma líder mental somática? Mental somática? Acho que sim. Não sei se seria mental somática, mas acho mais política, né? Política. Mais política, Juliana, voltando aqui na questão da reconciliação com os desafetos do passado, no encaminhamento, na parafatologia, né? Nesses seus 3 anos de África e conhecendo essa história regressa sua, você já identificou alguma reconciliação com os desafetos do passado? Você já identificou alguma coisa que você possa ter feito? O que eu identifiquei mais foram assim muitas pessoas com afinidade, principalmente os sul-africanos. Na África do Sul, mesmo no Mali, Moçambique, muita afinidade com eles. E a questão de alguns deles até ficarem meio assim intrigados comigo e acharem estranho eu estar ali. Alguns vieram conversar comigo, perguntar o que eu estava fazendo ali, como que eu fui parar ali, e alguns me olhavam até com desconfiança. Isso em Mali, Isso em Moçambique. Moçambique agora, E com o tempo, essa desconfiança foi se desfazendo e eles foram ficando mais amigos, assim. Eu percebi que isso acabou, sabe, a desconfiança. Então, não sei se, de repente, eles desconfiaram de alguma coisa, né? Não sei. Tiveram alguma percepção, alguma coisa? Na CCCI? Não. Não? Não. Você pretende, então, continuar mesmo na África? Você nunca pensou em vir para cá, não? Não, já pensei. No começo, quando eu vinha para cá, eu pensava, mas hoje não. Não. Na página 14, ali você coloca a conversa tarística desassediante, a coragem do enfrentamento tarístico. Você, na sua experiência que você tem passado aí, o que você acha que foi assim, os maiores gargalhos? O que mais te ajuda? Meu maior gargalo?
Aí eu acho que é, de repente, ter o jogo de cintura, às vezes, com as pessoas que eu não tenho. Aí, às vezes, eu fico me comporto de uma maneira muito séria, passo uma outra visão para a pessoa. E qual que é a outra pergunta? O que mais facilitou você? Por exemplo, essas conversas desassediantes, né? Que isso que você acabou de falar é complicado, é uma conversa, né? É um diálogo. É. O que facilita e o que dificulta? O que facilita, às vezes, é que às vezes eu puxo mais, eu tento ser política com as pessoas. E meio assim que falar um pouco do país, das pessoas, isso eu fiz, de falar um pouco da história e facilita um pouco a abertura. Eu fiz isso com algumas pessoas, para poder me aproximar delas. Aí isso aumentou um pouco a empatia delas comigo. É isso? Tá joia, obrigada. Não. Acabou? Uma coisa que eu queria te falar é o seguinte, seria bom você ver os livros que têm chegado aqui sobre a África, que o povo tem arranjado. Aqueles, talvez, para ver se você conhece todos, para você dar depois uma orientação para, vamos dizer assim, o setor bibliográfico africano que nós temos aí. Acho que isso seria bom na vida, não é verdade? Você tem mais noção das coisas. Coleção das coisas da África. Eu trouxe... Nós temos muita revista e tem livros também. Eu trouxe bastante revista para a holoteca. Pois é. Trouxe artesanato para deixar na holoteca também, para a Africanoteca. Seria bom você dar, enquanto você estiver aqui, não, eu vou, dar uma olhadela geral aqui, em tudo que tem, para eles também juntarem esse material. Preciso fazer o acervo específico da África. Depois eu tenho que doar, inclusive, dinheiro, né? Algumas moedas que eu trouxe para deixar aqui. É dinheiro de Moçambique e da África do Sul. Quando você quiser escrever alguma coisa sobre o processo da África, escreve e manda para nossas revistas. Já tem um monte de revistas aqui. Não, eu fiz um artigo, na verdade eu mandei um relato para comemoração de 10 anos de Tertúlia e fiz um sobre infiltração cosmoética. E atualmente estou escrevendo um artigo junto com o pessoal do Colégio Invisível da Para-Urbanologia, que vai ter um capítulo sobre a África. A gente está escrevendo em conjunto, com o Pina, o Valdson também está escrevendo. Uma coisa boa seria você escrever um artigo destacando o que a África tem de especial. E a maioria aqui não conhece muita coisa disso, e lá tem muita coisa interessante. E como eu tenho falado muito sobre natureza, essa coisa toda aqui, seria bom focar sobre esse aspecto. Entende? A focalização sobre a natureza. Eu mandei algumas perguntas. É exuberante, né? O processo é muito sério. Eu mandei algumas perguntas com relação a processos de trabalho de energia no mato, então fiz algumas experiências e teve uma experiência que eu tive, que a gente foi numa vilazinha, no meio do nada, eu com o pessoal da empresa, a gente fez um dia da boa ação. E a gente ficou nesse vilarejozinho para fazer doação para uma escola com 600 crianças. E o que eu achei interessante foi a energia das pessoas do local e das crianças cantando. Então, eu vejo que tem esse aspecto de energia das pessoas também. Uma coisa que eu queria te falar é o seguinte. Estuda para você responder a essa pergunta que eu vou fazer. Você acha que a lignina na África é superior aos outros lugares? Não sei. Estuda isso. Vamos ver o que é. Sabe o que eu estava estudando? Que eu fiz. Eu acho que lá é superior aos outros lugares. Mas agora, precisa de arranjar comprovações em comparação com os outros continentes. Mas comparando como? A questão da energia? Comparação daquilo que já foi feito em matéria de pesquisa que envolva o processo vegetal do verde. A primeira coisa é o seguinte, talvez seja a primeira nuance assim, superficial, que é isso que precisa de ser feito estudo, faz muitos anos que já penso nessas coisas.
é o seguinte, o verde da natureza é simplesmente impressionante. Ninguém usa a cor verde como a natureza usa. É muita nuance, muito degradê, entende? E eu penso que a África é onde tem mais disso. Degradê do verde. Agora, o senhor pensa que há uma variação da lignina e da fitoectoplasmia com a mudança da estação do ano? Porque eu fiz experiência numa época chuvosa, onde a mata estava bem verde, bem exuberante, e depois eu fiz experiência quando ela já estava mais seca, na época em que não chovia muito. Eu vi que teve uma diferença. Agora, eu penso que se a gente começar a estudar lignina na África, vai dar uns vieses para fazer mais pesquisa interessante. Entende? Agora aqui, professora Juliana, poderia citar alguns exemplos do que ocorre quando uma pessoa passa a ser uma autoridade consciencial? Alguns exemplos? É. Por exemplo, vamos supor, a pessoa que começa a fazer TENEPS. E eu acredito que ela tem muito mais autoridade do que uma pessoa que não faça TENEPS. É. E é um crescendo. Quem tem o FIEX é superior a quem faz TENEPS. A hora que ela também vira epicoa. Quando ela alcança um patamar evolutivo superior, ela vai já adquirindo mais autoridade. É o canil dos epicães, mais diferente. Agora aqui, tem uma sobrinha que mora em Angola. Qual o local mais próximo para ela acessar a conscienciologia? É Luanda. E agora? Sai dessa. Aonde? É Luanda, em Luanda. Em Luanda tem. É Luanda, né? PPC, Pro Pina, é o Pina, né? É o Pina, Eu gostaria de ver o site que tem lá. Eu não tenho o site deles. Eu não tenho o site do pessoal de Angola. Eu acho que já tem na relação lá do próprio site nosso, tem, é só Deve procurar ter, lá que tem. Agora aqui, professora Juliana, estive num evento nesse fim de semana em que esteve presente o embaixador de Angola e mais 3 angolanos. Foi destacada na oportunidade a integração Brasil e Angola. Como se vê, estamos nos africanizando. Isso é o Eucardo de Rosto que está falando, ele viu isso aí de perto. Eu não vejo isso não. O que eu já li com relação ao Brasil na África é a questão de imperialismo econômico brasileiro na África, nesse aspecto, de várias empresas brasileiras estarem investindo na África e se está havendo um certo imperialismo. Foi nesse aspecto que eu já li, mas do Brasil estar se africanizando, não. Eu penso que o Brasil já é uma África, de certo modo. Professora Juliana, como entender o motivo de você ter ressomado no Brasil, na sua atual família, sem a notoriedade que sua personalidade tinha no passado? Bola, isso é que acontece com todo mundo, bobagem essa que está vendo. Eu acho que é para não cair no bataburro que eu caí antes. Mas não é. Foi uma automimese, de repente. Foi uma autodefesa. Exato. Pensado em perguntar, que é sobre a forma holopensênica. Como é que você identifica essa forma lá? Lá onde? Na África? Se é a sua forma, como é que você que foi identificando? Não, a questão foi assim que eu me formei e fui trabalhar numa empresa sul-africana. Foi meu primeiro emprego. E em menos de um ano eu já estava vindo para a África do Sul para representar o Brasil na África do Sul, nessa empresa. Então já começou daí a minha relação. Que eu nunca imaginei, nunca pensei em ir para lá. Que você teria uma forma exato, lá, né? Porque essa afinidade que você teve, você vê essa rapidez com que você já foi representar, isso é uma identificação ou um ponto de referência da forma holopensênica, né? Sim. E holossomática também, né? Porque você já viveu lá. Né? Muito Juliana, bom. Atrás de você. Em relação a... Você trouxe vários exemplos aí da sua profissão, né, que você escolheu, o fato de você ter ido para a África e que isso te propiciou uma série de oportunidades de assistência, não diretamente, pelo que eu entendi, pela profissão. Aí minha pergunta é essa, se
dentro da sua profissão, a geologia, se você vê diretamente, através da profissão, possibilidades de assistência. Não sei se deu para entender. Eu vejo na questão de, por exemplo, um local remoto que não tem nada e, de repente, ali vira uma cidade. Aquele local se desenvolve, criado uma cidade em torno de uma mineração. Aquilo vai trazer benefício para a população, vai trazer emprego, vai trazer crescimento econômico para a região. Isso é o que está acontecendo no lugar que eu estou trabalhando hoje, que é em Tete, que antes era uma cidade que não tinha nada e hoje a cidade cresceu, já tem um comércio, as pessoas estão se mudando para lá e está tendo um ganho para o país também financeiro, um crescimento para o país em geral. Isso eu acho positivo. Juliana? Oi, aqui sim. Sobre a sua experiência, né, com a África, eu tenho até duas perguntas. Uma é saber se há o interesse da sua parte, acredito que sim, de escrever um livro, tá, falando sobre as suas experiências na África e a sua semelhança com a Emily. E a outra pergunta é se já houve uma possibilidade, ou se você já até pensou sobre essa questão, como você tem essa semelhança, esse convívio, né, essa experiência toda na África. Já passou pela sua cabeça sobre o Egito? Alguma questão? O Egito não, mas já me passou a questão do deserto do Saara. Porque como eu estava em Mali, ali era a região do Sahel, que é a zona de transição do deserto para a floresta. E uma coisa que eu gostava em Mali era sentir o cheiro da areia entrando dentro de casa, na época do Harmattan. Então você sentia assim, aquele cheiro de areia e na sua cama ficava cheio de areia. Então você tinha que sacudir o lençol todo dia para poder dormir. Era uma coisa esquisita, mas que eu achava assim super interessante, o cheiro da areia. Então, de repente, tem alguma ligação, não diretamente com o Egito, mas com aquela região ali do Saara. Isso com eu já certeza. Pensei, sim. E a questão do livro, sim. Eu tenho escrito alguma coisa e eu penso assim, em publicar assim, no futuro. Juliana. Esse cheiro pode ter vindo da vida anterior. Com relação às injustiças sociais, por exemplo, as minorias, a condição que você vê na África, você já se viu reagindo semelhantemente a Emily, como do mesmo modo, que ela foi justamente lutar a favor desse povo, contra a opressão que havia, os campos de concentração? Então. O que às vezes eu me seguro, assim, que às vezes eu me vejo defendendo as pessoas. Então, uma coisa assim que eu procuro evitar, de querer defender, de querer ajudar e às vezes até me complicar, porque não tem nada a ver uma geóloga querer ajudar, né, se meter no departamento de comunidade, tomar partido, vamos supor. Mas eu tive muito contato com o pessoal que lidava com as comunidades lá em Moçambique, o pessoal da empresa. Só que eu não entrava muito porque não é a minha área, né? Eu falei assim, pô, uma geóloga vai estar se metendo com isso. Mas um exemplo, esse local que eu visitei recentemente lá em Moçambique, essa vila. Ali é o mundo das pessoas. Elas não sabem o que está acontecendo no mundo. Elas não têm televisão, não têm energia elétrica, não têm sapato para pôr no pé. E elas vivem ali, e muitas delas não querem sair dali. Tanto é que para expandir a mina, você tem que fazer toda uma negociação para tirá-las dali. Você tem que dar acomodação para elas, e muitas não querem sair dali. Então, assim, a gente vê como pobreza, dificuldade, mas aquele é o mundo delas, elas não conhecem a vida que a gente conhece. A culturação é quase que impossível. Exatamente. Né? E elas não querem sair dali, porque já tem uma tradição, os avós nasceram e morreram ali, estão enterrados ali, há toda a questão de crenças místicas, de falar com o chefe da tribo para poder sair dali, fazer rituais. Então, tem toda uma cultura, um hábito deles que para a gente parece assim sofrido, mas às vezes para eles não é. A gente vê assim, então é a cultura deles. Aí é que entra aquele problema, que a pessoa vem daí, o americano, às vezes o europeu, quer fazer um campo de golfe. Então eles compram tudo, mas tem
uma determinada herdade ou fazenda que não vende a preço nenhum, não quer sair dali, que aquilo vem das gerações que estão lá. Isso eles dão muito valor para a questão de tradições na família, né, para os laços que tem entre eles. Então, eles são muito ligados entre si, é tipo como se fosse uma interprisão entre eles ali. Então, isso eu já percebi. E não é questão assim de ter pena deles, porque eles vivem assim, Mas essa tendência de querer, às vezes, ajudar, você já de querer proteger, de querer tomar partido, você acha que, obviamente, deve ser de trás, já né? Porque trabalhando, esse primeiro trabalho que eu tive nessa empresa sul-africana, eu quebrei muita cara ajudando as pessoas. Então, assim, eu ajudava, quebrava a cara, até que agora eu não me meto mais. Aprendeu. Não me meto mais. E outra coisa, você já estabeleceu algumas hipóteses de paragenética da Emily, ou seja, de processo holobiográfico? Processo, por exemplo, se ela já foi cuidadora antes, mexeu com algo relacionado à enfermagem, alguma coisa que tenha relação com a vida dela anterior ao século XIX? Você fala com relação a... Antes da vida de Emily, o que será que ela fez? Paragenética? Antes? Porque você olhando a vida dessa vida, você consegue, pelo menos, ter hipótese do que aconteceu para trás. Eu acho que ela teve muita relação com os celtas, porque a família da mãe dela era mais tradicional da Cornualha, 900 anos de tradição, e era o lado celta da família dela, que era a mãe dela. E a avó dela eu acho que tinha um lado místico, que ela deu um livro de curas medicinais para Emily, que ela usava para curar os enfermos das vilas de Minas, que ela ia cuidar. Exatamente. Então, aí é uma raiz que você pode pegar no eu passado. Eu penso que sim, porque eu já tive muito interesse por celtas uma época, então penso que de repente tem uma relação. Obrigado. Agora, uma coisa que você pode pesquisar, que às vezes dá certo, principalmente quando é uma mulher depois da outra, pela minha pesquisa de abordagem das personalidades consecutivas, uma mulher depois de outra mulher, é ver a infância. Quais as reações da infância? Você já pescou alguma coisa da Emily na infância dela? Vê se levanta tudo que tem e anota. Mas só faça a comparação depois que você conseguir ter uma panorâmica do assunto. Tem isso pouca aí é interessante. coisa. Mas o que tem a ver a infância? Na infância, vem a pessoa em si. Você está entendendo? Não tem jeito de fugir. Você está entendendo, Hernandes? Está entendendo isso? Isso aí é uma técnica que eu já falei com alguns que deram certo. Pesquisar a infância dela. Se você arranjar bastante subsídios para isso, tem que procurar. Mas eu acho que com ela, eu acho que é possível achar alguma coisa. Juliana, por favor, agora há pouco você disse que o Brasil não está se africanizando, que o Brasil já é uma África de certo modo. Você poderia explicar, por favor? É pela cultura, pelo modo do brasileiro. Salvador, na Bahia. Exato, mas a questão mesmo, a questão mesmo política, os índices de corrupção é o mesmo de países africanos, o modo do brasileiro, a educação, a ligação com música, é muito parecido com o africano. Para mim, essa é a opinião pessoal minha, o Brasil é uma África para mim. Desde que eu comecei a ir para lá, eu vi muito assim, é muito parecido. Ok, muito obrigada. Agora, eu quando viajava muito nesses países todos, eu olhava muito os quintais, para ver os quintais que era igual na minha infância em Monte Carmelo, entende? Então, por exemplo, tem algum quintal na Europa que é igual ao da gente. Tem nas Filipinas que é igualzinho. Tem vários lugares desses. Agora, a maioria é quando tem alguma conotação tropical, que parece com o Brasil. Agora, a África praticamente é toda assim. Então, ali deve ter muita coisa. Agora, aí precisa de ver, dentro da área, as frutas que tem nos quintais são iguais, como é que é e tal. Uma coisa que eu achei interessante em Moçambique é que eles cultivam lixia. 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 Eu penso que é fruta de país europeu, eles cultivam lá. Não, e a lixia é mais oriental. Ela é mais oriental. Aonde eu comi lixia no pé foi só na China. Entende?
Professor Valdo, isso que o senhor acabou de falar sobre verificar a infância, seriam fatos que se repetiriam ou temperamento? Não é só fatos, não. Por exemplo, qual foi a Emily, qual a tendência da Emily na infância? O que ela gostava? O que ela fazia? Agora, depois, a Juliana vai comparar. Como é que eu era nisso aí? Era a mesma coisa? Isso aí é de uma confirmação terrível em matéria de personalidade. Entendeu? Mas alguns Agora, pontos... no caso da Emily, parece que tem alguma facilidade de você abordar, sabe, aspectos, vieses, vertentes da infância. Isso aí que seria. Agora, isso aí é batatófilo. Sabe aquele negócio da batata? O que eu chamo é batatófilo. Mas tem alguns pontos, professor, que são similares, né? Algumas coisas da infância são similares, são próprias de crianças mesmo. Sei, mas não é então, assim, tirar não. isso aí, a né? hora que a Seria pessoa mais descobre a coisa do temperamento. que ela tem uma tendência ali, que é uma vertente, que é específica daquela, que é a mesma que ela usou na infância, ela fica com o olho desse tamanho, fica desconfiada dela mesma. Isso tudo já aconteceu, eu já vi os outros passar por isso. Eu sei. A pessoa começa a ficar desconfiada de si. Você está entendendo? O problema é brabo, por isso que eu estou falando. Isso aí é uma coisa para pensar. Uhum. Agora, na infância a pessoa é o que ela é. A criança, ela não mente. A tendência dela é expor tudo que tem. Então, a consciência é abordada de maneira menor, mas mais fidedigna. É uma fidedignidade restrita, mas confiável. Você está entendendo, não? Mas, Val, eu já faço esse processo de personalidade consecutiva, eu estudo isso desde a minha infância, né? Desde a minha adolescência. você falou que você pesquisou em mulheres. Em mulheres isso fica mais evidente do que em homens? Mulher é mais evidente que a mulher, né? Você entende? Ela é alegre, ela pula, ela brinca, faz milhões de coisas, e mexe na cozinha, na flor, na tal. Aquilo que eu falo de criança, qual é a maior manifestação de criança? É o carnaval, é pular, é vir pulando, qualquer coisa pula. É isso. Isso aí é que começa, assim que a gente vê. Agora, por exemplo, não seria interessante... já aconteceu isso que eu estou falando, já aconteceu, com gente que eu conheci, tudo, com calma e tal. A pessoa pegou um livro e ficou doida com aquele livro, numa vida. Chegou na outra vida, aconteceu a mesma coisa. Aí a pessoa começou a estar com medo dela mesma. É demais isso. Dos livros antigos, ela pegou aquilo... Entendeu? Na outra mesma vida, a reação foi a mesma. Uma reação dessa, isso que eu falo, é o fator patognomônico. Chancela tudo, ratifica tudo. Você está entendendo, Hernandes? Fator patognomônico. Agora, na infância tem muito disso. Pode acontecer muita coisa assim. Isso aí é impressionante. Agora, no caso aí seu, tem uma coisa a seu favor nisso, você descobriu alguns aspectos. É que ela tinha uma vida mais ou menos parecida, quer dizer, você teve nessa vida uma vida parecida com a dela na infância, devido ao problema do nível. O nível dela era alto. O seu, com a vida moderna, século XX para XXI, corresponde à situação. Entende? Por exemplo, se fosse uma coisa muito diferente, se ela tivesse nascido na África, já não era mais a mesma coisa. Mas daí, do jeito que era, não. Então, nesse caso dela, eu acho que é um viés para puxar o fio da meada. Entende? Para você estudar mais. Agora, o que eu acho é o seguinte, isso é curiosíssimo. É intrigante. Agora, no dia que você achar alguma coisa... eu vou te cobrar. Entendeu? Não, aí o negócio é muito sério. Mas que tem. Ainda mais no temperamento dela.
que é mais fechadinha, etc. Tal, a batatófila, isso aí não tem por onde escapar. Eu estou falando, estou dando o encaminhamento da situação para te ajudar. Mas não tem lógica isso? Não tem lógica para você? Mas, assim, não, e o problema dela, tudo determinado, ela tem essa determinação. É o meu caso. Eu venho assim, ó, há muitas infâncias e muitas vidas, tudo desse jeito. Agora, só quando os outros se interferem é que acaba com a minha vida. Mas se deixar para minha conta, não era assim. Entende? Mas a minha curiosidade quanto a Juliana, também com relação a isso você tem uma ligação muito forte com a África. Quando você era menor, ou antes de você pensar em trabalhar na África, o que a África representava ou repercutia para você, de alguma maneira? Olha, a repercussão de África, que eu sei que eu tive, foi minha mãe que falou. Que eu tinha uma roupa que tinha uma girafa desenhada, e eu era louca com aquela roupa de girafa. Só. Nunca pensei em África. Nem que eu fosse trabalhar na África quando me formei. Nunca. Nunca planejei ir para lá, nunca tinha sonho de ir para lá, nada. É interessante ver a maneira como as coisas foram indo, os amparadores foram levando para você chegar. E a sua própria afinidade, o imã, né? O seu imã lá. Mas assim, quando você via programas de animais, de natureza, relacionados diretamente à África... Não, eu não sei. O que eu lembro de programa de natureza que eu gostava eram os programas de Jacques Cousteau, que ele mostrava o fundo do mar, fazia aquelas pesquisas. Já é uma parte técnica, cientista. Exato. É de pesquisa. É pesquisa. Agora, o que eu penso, assim, o viés mesmo disso tudo é a minha profissão. Porque eu fui para lá por causa da minha profissão. Quer dizer que você estudou aquele barco do Jacques Cousteau com aquele tubulão no meio? O Calypso. O Calypso. Agora, outra coisa. Você viu alguém já da sua família que tem relação com a família da Emily? Sua mamãe é outra. Depois disso, eu fiquei pensando, quem será que eles são, entendeu? Quem será quem, entendeu? Outro dia eu fui no médico com meu pai, aí ele falou assim, estão chamando, deixa lá ver o que é. Estão chamando uma Emily. Não sei de onde ele tirou isso. Meu pai, assim, no consultório médico, foi uma tal de Emily. Ele, não sei se foi Emily, se ele entendeu Emily, mas eu não ouvi. Eu achei curioso ele falar aquilo. A moça pode ter relação com a mãe, né? Como é que é o temperamento da sua mãe nessa vida? Você acha que ela tem a ver com esse grupo karma do passado, como o professor Val estava insinuando? Minha mãe é muito calma, muito ponderada, muito quieta. Então, tem a ver com você até certo ponto. Então, muito pode ser que ela tenha vindo nessa leva, né, que veio para o Brasil. Mas, olha, você tem mais verbete já encaminhado para defender? Tem outro na sexta-feira. Tá no prelo, está para sair. Essa semana. Então, nós esperamos mais uma porção. E vê aí vocês aí que são do trio atacante, o que é que vocês fazem aí para colocá-la no caminho? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações do dia de hoje, nós tivemos 42 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais e 24 perguntas online. Hoje teremos o recado do Geraldo sobre o curso Vivências Parapsíquicas, da Ana sobre a primeira semana de Paradireitologia, da Thelma sobre o curso avançado em Saúde Consciencial e antes teremos o recado do Amigos da Enciclopédia. Olá, boa tarde. Hoje, durante a apresentação da nossa colega Juliana Costa sobre o verbete autoridade consciencial, nós falamos muito da África, né? Você sabe que na África nós temos três países que têm amigo da enciclopédia, né?
Moçambique, Angola e Guiné Equatorial. Então, vocês vejam a distância que nós temos, outro continente que estão aí apoiando, incentivando o projeto da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, nosso convite é para o povo aqui do Brasil, principalmente de Foz do Iguaçu, que ainda não é associado ao Programa Amigo da Enciclopédia, que tem a oportunidade de desfrutar de todos os aportes conscienciais que existem aqui na Cognópolis, né? Que é uma maravilha a estrutura que nós temos aqui, Enciclopédia da Conscienciologia. Todo dia tem evento, né? E isso tem um custo elevadíssimo. E o Programa Amigo da Enciclopédia ajuda a bancar muito disso aqui, né? Então, a gente convida quem não é ainda a se tornar um associado do Programa Amigos. É muito fácil, é muito simples. Você vai na recepção do SEC pessoalmente, ou por telefone no 45 3525 2652. Você renova a assinatura, você que já foi amigo, ou você faz a sua assinatura, a sua adesão, e além de participar dos aportes conscienciais, você recebe ainda todos os benefícios do site do Programa Amigo da Enciclopédia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da CIP para convidá-los a participar do curso Vivências Parapsíquicas, com a professora Jovilde Montagna. São vivências do parapsiquismo no exercício da medicina e na vida particular. Alguns tópicos: atuação com o amparador, vivências de parafenômenos, comunicação interdimensional. Local, data primeiro, né? 9 de junho de 2013, local, sede da CIP, Foz do Iguaçu. Horário, de 8h30 às 11h30, intervalo para o almoço, depois das 15 às 18 horas. Para maiores informações, ligue 45 2102 1421. Vou repetir. 45 2102 1421, após as 15 horas. Ou pelo site acip@acip.com. Obrigado. Boa tarde. O Colégio Invisível da Paradireitologia convida a todos para a primeira semana da Paradireitologia. As atividades dessa semana são: de 8 a 11 de agosto, acontecerá o 5º Fórum da Paradireitologia, sendo que no dia 8 teremos um pré-evento gratuito, aberto a todos interessados no estudo do paradireito. Às 15 horas, teremos uma dinâmica parapsíquica com a Epicom Cristina Aracaki, e às 18 horas, uma conferência aberta com a professora Adriana Rocha. De 9 a 11 de agosto, teremos diversos palestrantes discorrendo sobre os vários temas do paradireito, dentro das diversas especialidades da Conscienciologia. Dia 11 de agosto, está previsto a inauguração do Laboratório do Paradireito. Aliás, hoje começamos a nossa obra. E fechando a semana, de 12 a 14 de agosto, será o complementário com a temática de paradireito. Destacamos que 50% da renda do evento ela será destinada à conclusão do laboratório do paradireito. Portanto, a sua participação é importante, que além de participar do evento, você estará contribuindo para a construção do laboratório. Para mais informações, ligue para o telefone 45 3525 2652, recepção do CAEC, ou pelo e-mail caec@caec.org. Esperamos todos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. A Organização Internacional de Consciencioterapia convida para o curso avançado em saúde consciencial. Esse curso ele tem duração de 12 meses, são 12 encontros, um final de semana por mês, e tem aulas teórico e práticas, campos bioenergéticos e dinâmicas consciencioterápicas. A equipe de professores é formada por consciencioterapeutas. Ele terá início em junho, nos dias 15 e 16 de junho, e tem como objetivo que a pessoa vivencie as etapas da autoconsciencioterapia, se aprofunde no conceito de autocura e se torne terapeuta de si mesmo, visando a saúde integral. Os módulos, eles têm as temáticas de parasemiologia, saúde somática, energossomática, psicossomática e mentalsomática, saúde na vida intrafísica, saúde multidimensional, grupocármica, fundamentos da paraterapêutica, da paraprofilaxia.
além da cosmoética e saúde consciencial. Esse é um curso que tem pré-requisito, que a pessoa tenha participado de algum curso introdutório de conscienciologia. E para mais informações, temos o site da OIC no www.oic.org.br ou no telefone 45 3025 1404. Estão todos convidados. Para amanhã, teremos o verbete Tertuliofilia, da professora Adriana Lopes. Boa tarde a todos, até amanhã.